Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Cristo, o Centro da Obra de Deus. O título da primeira semana é O Pano de Fundo da Carta aos Colossenses, e o título da terça-feira, um resumo da Epístola aos Efésios. Os versículos, Salmo capítulo 46, versículos de 4 a 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por esse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Senhor, obrigado por esse rio que tem realmente trazido tudo o que o Senhor é, todas as tuas riquezas para nós, nos edificando e nos transformando naquilo que tu és. Deus está no meio dela, de fato o Senhor está no meio de nós. O Senhor tem falado a sua palavra, o seu coração, cada dia para nós. Tem dispensado as suas riquezas, a sua graça, a sua misericórdia, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Obrigado, amado Senhor. Nós não somos dignos, nem nunca seremos. Pelo contrário, somos materiais ruins. Mas o Senhor nos escolheu e tem insistido conosco, insistido em nos transformar, em cada vez mais nos encher contigo mesmo. Obrigado, amado Senhor. Continua falando conosco. Teu falar, Senhor, é o que nos alimenta, o que nos direciona, o que nos enche com a verdade, com a justiça, com o amor, com a tua luz. Tudo o que tu és, tudo o que tu tens, toda a tua glória. Queremos abrir o nosso ser, Senhor, para receber as tuas palavras. Fala conosco e continua até o fim, tendo misericórdia de cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, na terça-feira, então nós temos um breve resumo antes de entrarmos na Epístola aos Colossenses. Nós temos um breve resumo da Epístola aos Efésios, a qual nós estudamos no semestre anterior. O primeiro capítulo dessa epístola, irmãos, aliás, toda essa epístola, apesar de ser uma epístola pequena, 6 capítulos, é uma epístola muito rica. Uma epístola, irmãos, que se nós considerarmos versículo após versículo, nós extraímos muitas riquezas. Nós vemos ali no primeiro capítulo o rio da graça fluindo, as bênçãos do Deus triuno para nós. Isso para quê? Para que no final, irmãos, o corpo de Cristo, que é a igreja, seja de fato encabeçado por Cristo. Lembre-se que o fluir do rio da graça, as bênçãos do Deus triuno, não é para que você e eu nós tenhamos uma vida espiritual solitária. É para que o corpo de Cristo, para que nós sejamos encabeçados por Cristo. Então Paulo começa o primeiro capítulo de Efésios, o livro de Efésios, nos mostrando isso. Mas ele sabe que essa não é uma visão simples. Não é algo que basta ser entendido pela nossa mente, uma doutrina a ser compreendida. É uma visão que muda toda a nossa vida. Então ele ora para que o Pai da Glória nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para ver todas essas coisas, para ver a esperança do nosso chamamento. Enfim, tudo isso, irmãos, nós, e muito mais, nós vemos no primeiro capítulo. No segundo capítulo, o segundo capítulo abre ali mostrando onde nós estávamos e de onde o Senhor nos tirou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos pecados, no curso desse mundo. E aí, irmãos, nós fomos resgatados pela graça de Deus. E ali, Paulo nos mostra, Deus, ele quer fazer a sua obra-prima. E o material para essa obra-prima somos nós, irmãos. No final do capítulo 2, mais uma vez, como no final do capítulo 1 nós vemos o corpo de Cristo, no final do capítulo 2 nós vemos a habitação de Deus no Espírito. Mais uma vez indicando, nós não podemos ter uma vida espiritual sozinhos, alheios. Nós precisamos ter um viver de corpo. É a edificação, é o ajuntamento de Deus, para então
a ver a sua igreja gloriosa. Ali nós vemos, irmãos, como Cristo, através da morte na cruz, ele rompeu a barreira da inimizade, trazendo a paz. Logo, é importante que nós não levantemos mais nenhuma barreira de inimizade, nenhuma barreira de diferença. Pelo contrário, nós sigamos com aqueles que o Senhor escolheu, sendo edificados juntos à habitação de Deus no Espírito. O terceiro capítulo, irmãos, eu quero ler aqui na página 10, no último parágrafo, esse resumo do terceiro capítulo. Veja só, o terceiro capítulo revela-nos a maneira de Deus trabalhar. Em cada época, Deus tem um despenseiro, alguém que ele escolhe e usa para transmitir a sua palavra. O despenseiro, ou o dispensador, é o que cuida da despensa, o lugar onde as provisões da casa são guardadas. A função do despenseiro é distribuir o alimento aos membros da família. Na época da igreja em Éfeso, Paulo era esse despenseiro. Era ele quem anunciava a palavra profética. No entanto, o desejo de Paulo era que todos os membros do corpo de Cristo fossem canais para dispensar as riquezas do rio da graça. Por meio do fluir desse rio, conseguimos conhecer o amor de Cristo e compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Cristo. Isso nos enche de toda a plenitude de Deus. Então, no capítulo 3, nós vemos Paulo se apresentando como esse dispensador da graça de Deus. Ele diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. A palavra dispensação aqui é economia. Então, Paulo ele se coloca como um mordomo, um dispensador, alguém que é exatamente a figura de uma casa. Então tem o lugar onde ficam as riquezas da casa, a despensa. E aí Paulo se coloca como esse mordomo que vai utilizar as riquezas da despensa para a manutenção da casa, das necessidades da família. E aí quando nós entramos no capítulo 4, nós vemos que Deus deu homens dons à igreja, né? O próprio Cristo, como cabeça da igreja, ele concedeu homens dons. E esses homens dons são pessoas que foram aperfeiçoadas pelo Senhor e hoje elas podem aperfeiçoar os santos para que eles desenvolvam o seu ministério, o seu serviço a Deus. Então é um ciclo. Hoje os que foram aperfeiçoados são os que aperfeiçoam amanhã. Esse é o ciclo, irmãos, que nós vemos. E é assim que a igreja é edificada. Então no capítulo 4 nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a edificação do corpo de Cristo, sobre cada um funcionando, e ali ele mostra também as juntas de suprimento para que o corpo funcione bem, seja edificado. Esses homens dons, Paulo cita como exemplo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Veja, tudo ligado à palavra, porque é a palavra de Deus, irmãos, que faz a obra de Deus, que edifica a igreja. E no capítulo 4, ligando essa questão do corpo de Cristo, da edificação, Paulo então ele começa a falar sobre a verdade, sobre andar na verdade. É a partir daí que ele começa a falar dos 5 andares. Não é andares de altura, tá? É andar na graça, na verdade, no amor, na luz, no Espírito. Então, nós recebemos desse rio da graça, irmãos, para andar na graça. E quando nós recebemos esse rio, quando nós andamos na graça, esse rio ele vai infundindo em nós o que Deus é, a realidade. Então, os vácuos que tem em nós, as mentiras, as coisas que foram, entre aspas, plantadas por Satanás em nós, através da carne, do ego, da nossa vida natural, quando a verdade chega até nós, quando a palavra de Deus chega até nós, isso é preenchido, esses vácuos, esses vazios são preenchidos com realidade. Então, antes, você poderia até falar uma coisa e fazer outra. Mas conforme você vai andando na verdade, recebendo do rio da graça, esse fluir, não é? Recebendo a palavra, essa palavra, ela vai preenchendo você com o próprio Deus, que é a verdade. E aí você não consegue mais
falar uma coisa e fazer outra. Não consegue fingir uma vida espiritual, porque você está sendo preenchido com a realidade. E essa realidade, irmãos, ela produz santidade e justiça. Santidade interior, nós somos preenchidos com Deus, e justiça exterior, atos de justiça. Quer dizer, aquilo que está dentro está também fora. O ser humano em si, ele é hipócrita, ele é mentiroso. Então, muitas vezes ele finge comportamentos e aí não mostra o que está dentro dele. Mas quando nós vamos recebendo da vida de Deus, irmãos, nós vamos recebendo a verdade, essa verdade produz justiça, retidão, que é santificação. Isso muda primeiro o nosso interior, é a santidade. E isso então produz a justiça, os atos de justiça, o que é exterior. Ou seja, o que está no interior está também no exterior. Você não consegue mais fingir. Você é o que você é, você faz o que você é. De tanto que você está sendo preenchido com Deus, que é a verdade, a realidade de todas as coisas. E aí quando nós entramos no capítulo 5, nós vemos então o andar no amor e o andar na luz. Tudo isso é o resultado do desfrute do próprio Deus, desse rio da graça. Esse rio, irmãos, ele flui os elementos de Deus para nós. Se você for lá em Gênesis 2, você vai ver que um dos braços do rio da vida, né, que ele se divide em 4 braços, se eu não me engano é o rio Pison, não é? Ali ele fala que encontravam-se ali ouro, bidélio e pedra de ônix, aonde esse rio rodeava a terra de Avilá, não é? O que é isso? Esse rio, irmãos, ele representa o braço que nos leva até a Nova Jerusalém. Então, os braços desse rio, eles nos, entre aspas, nos pegam, nos tomam do curso desse mundo. Esteja você no pecado, esteja você na religião, seja você entregue às coisas desse mundo, eles nos tomam do curso desse mundo e nos colocam aonde? No fluir desse rio, onde há ouro, bidélio e pedra de ônix. Isso representa, irmãos, as riquezas de Deus. Então, quando nós estamos no fluir desse rio, nós estamos sendo preenchidos de ouro, prata, pedra preciosa, bidélio, pedra de ônix, quer dizer, o amor, a luz, aquilo que Deus estão preenchendo a nós. Nós estamos sendo preenchidos disso. E aí nós passamos a andar na luz, a andar no amor. Se nós pecarmos, porque ainda somos humanos e ainda sofremos com a questão do pecado, se nós pecarmos, nós imediatamente, irmãos, porque estamos andando na luz, o Senhor nos ilumina. A nossa consciência, ela não é uma consciência cauterizada, porque nós estamos andando na verdade. Então ela é uma consciência ativa, ela vai tocar, entre aspas, o sininho. Opa, tem coisa errada. E aí, irmãos, nós fazemos uso do sangue de Cristo. O sangue que foi vertido por nós para perdoar os nossos pecados de antes, de hoje e do futuro. Por fim, chegando no capítulo 6, nós vemos ali, irmãos, a nossa batalha espiritual. Paulo ele descortina para nós um mundo espiritual por trás desse mundo que nós estamos enxergando. Ali Paulo fala, nossa luta não é contra a carne e o sangue, quer dizer, não é contra os homens, mas muitas vezes nós queremos lutar contra os homens. Nós colocamos a culpa nos homens. Mas a verdadeira batalha, irmãos, é contra o império das trevas, contra os principados, as potestades. E nessa batalha você não pode lutar com as suas armas, não pode lutar sozinho. Há uma armadura pela qual nós devemos nos revestir. E ali Paulo mostra a armadura de Deus. Para finalizar, eu vou ler aqui na página 11 o último parágrafo que fala exatamente dessa luta, dessa armadura. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Por trás daqueles que nos causam sofrimentos estão os principados e potestades. A base deles está nos ares. Entretanto, Deus não nos mandou lutar contra esses seres nos ares, mas sim tomar toda a armadura de Deus e permanecer firmes e inabaláveis. Quando os ataques chegarem, lembre-se de que nosso refúgio é o Senhor, socorro bem presente nas tribulações. Basta nos ficar firmes na posição em que estamos
e deixar o Senhor batalhar por nós. Além disso, devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando saímos às ruas fazendo colportagem, deixamos com as pessoas a palavra do Evangelho do Reino, a qual derrota o inimigo e as liberta da escravidão para conduzi-las ao reino de Deus. Veja, irmãos, quanta riqueza! Isso é só um resumo, um breve resumo de muitas riquezas que nós vimos nesse semestre enquanto estudamos o livro de Efésios. Nós não estudamos para entender as doutrinas, mas para ser cheios do que Deus é, das riquezas de Deus, para que esse rio da água da vida nos preencha com o que Deus é e mude a nossa vida. E o resultado, irmãos, como diz aqui, é que nós saímos para orar com as pessoas, fazer comportagem, para pregar o evangelho. Nós saímos às ruas, libertando as pessoas do império das trevas e trazendo essas pessoas para o reino de amor, o reino de justiça e de paz, o reino de Deus. Esse é o resultado do fluir do rio da vida. Amanhã nós vamos começar a ver um pouco mais sobre o pano de fundo do livro de Colossenses. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações no YouTube da igreja que está em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Ali você pode acessá-las. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.